Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos no capítulo 2 do livro de Lucas. E é este mesmo capítulo que nós iremos olhar hoje. Nós já vimos que Lucas escreveu o seu Evangelho, o Evangelho de São Lucas, com dois propósitos muito importantes. O primeiro, relatar com exatidão os factos históricos que envolveram o nascimento e a vida de Jesus, e o segundo, apresentar uma solução para a vida espiritual daqueles que liam o seu livro. Lucas era grego e era companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. O apóstolo Paulo refere-se a Lucas como sendo um médico amável. Devemos então olhar para este propósito espiritual que Lucas tem no seu livro, no seu Evangelho, e podemos ver como ele apresenta Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Lucas não fala de um simples homem, mas de Deus feito homem. Jesus era este Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, numa outra palavra, como a do evangelista João, que escreveu o seu Evangelho. Deus usou as principais civilizações antigas para preparar o mundo para receber a Cristo. Deus usou as grandes nações para o cumprimento dos seus desígnios. Podemos destacar assim 3 grandes nações que Deus usou para que os seus propósitos, os seus desígnios se cumprissem. O primeiro foi claramente a nação de Israel. Israel era o povo escolhido de Deus. Deus havia prometido a Abraão fazer dele uma grande nação. Tinha prometido a Davi um trono eterno. E Deus então iria continuar a usar essa nação para trazer o Messias ao mundo. Este povo era um povo monoteísta e tinha a palavra de Deus nas suas mãos. Por essa razão, Deus iria usar os judeus para preparar o mundo para receber a Cristo. Isto na área religiosa e espiritual. Apesar de, quando Jesus surgiu, os religiosos da sua época não aceitarem Jesus Cristo e sentirem-se ameaçados por Jesus, no entanto, ao longo de anos, este povo surgiu e existiu como luz no mundo. O segundo povo que nós vemos que Deus usou foi o povo romano. Marcos, o evangelista, escreve o seu evangelho visando este povo, os romanos. Os romanos deram um grande contributo para a humanidade, quer na área da política, quer na área das infraestruturas. As leis e o direito romano ainda hoje são estudados em todo o mundo, assim como também os seus grandes monumentos e a sua rede de estradas. O povo romano deu um grande contributo para o desenvolvimento da humanidade. O terceiro grande povo são os gregos. Os gregos deram a sua grande contribuição através da filosofia, da ciência e das artes. É indiscutível o quanto o povo grego fez na área da cultura pelo desenvolvimento do mundo. Certamente está reconhecido vários nomes do povo grego ainda hoje são estudados. Talvez Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros, são sem dúvida nomes que são referências para toda a humanidade em termos do pensamento humano. Estes gregos procuravam o homem ideal. A sua aspiração era de facto encontrar esse homem ideal. E por isso eles retrataram-no em toda a sua arte e escrita. Eles buscavam por todos os meios a beleza e a perfeição. Porém, jamais eles a encontraram. Era um povo politeísta, eles tinham muitos deuses exatamente por causa dessa sua busca. Eles não queriam desagradar a nenhum dos deuses que fossem eventualmente possíveis. Inclusive, eles tinham um deus, um altar ao deus desconhecido. Quando o apóstolo Paulo chegou a Atenas e falou no Areópago em Atenas, ele refere-se a esse Deus do desconhecido como sendo de facto o Deus criador dos céus e da terra, aquele que enviou o seu amado Filho, o qual Lucas vem descrever no seu Evangelho. Lucas, sendo grego e médico, visou então no seu Evangelho alcançar este povo, que tinha um desejo e uma sede pelas questões intelectuais, pelas questões da cultura e pela perfeição. Lucas, então, apresenta-lhes o homem perfeito,
aquele que era Deus e se fez homem e habitou entre nós. Lucas mostra a incapacidade do homem, que ele não é por si próprio capaz de alcançar a perfeição. Ele necessita de Deus para poder ser transformado. O importante não era que o homem alcançasse esse grande desenvolvimento mental e cultural. O importante era que o homem fosse renovado no seu íntimo. E é isto que Lucas vai trazer ao povo grego. Por esta razão, Lucas escreve então o seu Evangelho. Apresenta-nos o nascimento da pessoa de Jesus Cristo. Antes de ele falar sobre o seu ministério, os seus ensinos, o seu sofrimento, a sua rejeição, a sua morte na cruz e ressurreição, Lucas então traz esta mensagem e começa por falar de uma forma detalhada do nascimento de Jesus Cristo. Para Lucas, esta é a grande mensagem que pode satisfazer o coração do povo grego. O povo que muito contribuiu para o desenvolvimento da humanidade, agora tinha ao seu alcance a pessoa de Jesus Cristo, através do Evangelho de São Lucas. É por isso que eles necessitavam de receber esta mensagem de Jesus. Alexandre o Grande foi indiscutivelmente um instrumento de Deus para espalhar a língua, bem como a cultura grega pelo mundo de então. Ele unificou o mundo que estava esfacelado pelas guerras e pela política, pela distância, e então Alexandre o Grande unificou-o através da língua. Colocou a todos a possibilidade de ter uma língua comum e uma cultura comum. O povo que estava com uma mente parada e enferrujada, sem querer pensar, sem querer grandes desenvolvimentos, foi desafiado então pela filosofia e pelas orientações da Grécia, espalhadas pelo grande Alexandre. Todos os povos, mesmo dos mais primitivos e mais atrasados, têm agora um privilégio, uma oportunidade de ter acesso a toda a cultura e filosofia desenvolvida pela raça humana até então. Por isso, Lucas vai nos deixar então os seus escritos numa linguagem acessível a muitos milhares de pessoas. Vemos então no capítulo 2, verso 1 a 5, o que diz a palavra do nosso Deus. Por essa altura, o imperador Augusto deu ordem para se fazer o recenseamento de toda a população do Império Romano. Este primeiro recenseamento fez-se quando Quirino era governador da Síria. Todos iam inscrever-se, cada um na sua cidade. Por isso, José partiu de Nazaré, na província da Galileia, e foi para Belém, na província da Judeia, onde tinha nascido o rei Davi. Como José era descendente de Davi, foi lá inscrever-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de Maria dar à luz. Nasceu-lhe então um menino, que era o seu primeiro filho. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não conseguiram arranjar lugar em casa. O mundo conhecido de então era dominado pelos Césares. César Augusto convocou toda a população do Império Romano para se recensear. Este imperador não queria ser considerados ditadores, não queriam ser considerados tiranos, mas recebiam e davam a si mesmo o título de deuses, recebendo então assim um culto pela população. A população era de alguma forma obrigada a adorar estes imperadores. Este recenseamento aqui visava essencialmente a arrecadação de mais impostos e o registar os homens aptos para o serviço militar. Sendo José da linhagem de Davi, subiu então até à cidade de Belém, a sua cidade natal. José naquele tempo morava na cidade de Nazaré, na Judeia. Tinha que levar então a sua esposa, que estava grávida, para uma cidade bem distante. Vemos que o imperador César Augusto, que não temia a Deus, nem queria receber qualquer orientação nesse sentido, ele achava-se ele mesmo um Deus, ele foi usado por Deus para cumprir as promessas que Deus havia feito muitos séculos antes. José e Maria foram então até à cidade de Belém de Judá, a fim de se recensearem, ocasião em que nasceu o Filho de Deus no mundo. O nascimento exato na cidade de Davi em Belém já havia sido profetizado há séculos pelos profetas. E Maria agora leva no seu ventre o Filho de Deus. Sabemos que este cumprimento Deus usou César Augusto para, de alguma forma, cumprir também os seus planos. Isto nos faz pensar um pouco, que mesmo os imperadores, os presidentes, os grandes estadistas, mesmo que eles não creiam em Deus, mesmo que eles não acreditem que existe um Deus,
Eles são usados por Deus. Assim como César Augusto foi, qualquer governante hoje pode também ser usado por Deus, muitas vezes nem se dando conta de que o estão a fazer. O menino Jesus nasceu então numa manjedoura porque não havia lugar para ele. Para José e Maria, eles estavam talvez em dificuldades. As situações numa estrebaria não é propriamente o mais agradável para se ficar. No entanto, eles, mesmo assim, era o único abrigo para eles poderem passar a noite. Não era certamente o lugar ideal para nascer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, mas o nosso Salvador nasceu de uma forma humilde, para mostrar que ele não vinha com toda a sua glória de Deus de uma forma tirana julgar a humanidade, mas ele vinha em humildade e em amor, para nos dar uma oportunidade, fazendo-se como cada um de nós, fazendo-se numa criatura frágil, nascendo na forma de um bebê. Dessa forma, o Deus Todo-Poderoso torna-se algo frágil nas mãos deste casal. Vemos como Deus tem esse plano maravilhoso de, através do amor, conquistar os nossos corações. E ainda hoje Deus faz isso. Ele quer conquistar o seu coração através do amor que Ele manifesta. O verso 8 do nosso texto bíblico continua a dizer: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e que guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Este é um versículo que tem sido usado por muitos para tentar determinar a estação do ano em que Jesus nasceu. Há muitos preocupados realmente com esta questão. Será que Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Para mim, sinceramente, esta não é uma questão muito importante. Eu sei que talvez para alguns faça muita questão se Jesus nasceu no dia 25 ou se Jesus nasceu em maio ou março ou abril ou numa outra época. Talvez para muitos faça uma diferença muito grande. Para mim, sinceramente, talvez não faça diferença pela minha própria experiência de vida. Eu próprio tenho 2 datas de nascimento. Pode parecer-te estranho, mas é um facto. Eu nasci no dia 30 de julho, mas tenho registado no meu bilhete de identidade 15 de agosto. E talvez por isso para mim não é assim tão fundamental saber se Jesus nasceu a 25 de dezembro ou se foi numa outra data. No entanto, a minha situação provavelmente é idêntica à de muitos outros portugueses, em que o registro não coincide com o dia do nascimento. Eu creio que talvez isto esteja a acontecer com Jesus. No entanto, há orientações muito claras na Bíblia e Lucas deixou essas orientações para que nós pudéssemos ter um pouco mais de certezas quando aconteceu o nascimento de Jesus Cristo. Ele fala-nos que foi naquela altura em que César Augusto decretou o seu édito para todos se recensearem. Então certamente foi próximo desse édito. E a história e os arqueólogos podem confirmar esse mesmo édito. Há documentação nesse sentido. Vemos também aqui no verso 9 em diante, nós não vamos deter-nos muito mais nesta polémica sobre o nascimento exato, o dia exato que Jesus Cristo nasceu. Mas vamos continuar o texto bíblico a dizer no verso 9: e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vemos aqui, caro amigo, que estes homens humildes, que estavam nas campinas de Belém, receberam então uma visita muito especial. Uma visita dos céus. Os anjos vieram trazer a maior notícia que alguma vez a humanidade teria recebido. Deus se fez homem e habitou entre nós. Deus mobilizou então todos os anjos para virem anunciar a estes humildes pastores esta boa nova. É interessante ver que Deus não fez no palácio de Herodes, não fez a César Augusto, não fez aos grandes poderosos da humanidade, mas Ele fez àqueles que têm um coração preparado para receber esta nova de grande alegria. E certamente não interessa a nossa condição social. Deus quer revelar-se ao coração daqueles que têm o coração pronto. Nós podemos encontrar pela Bíblia que Deus sempre se revelou a homens que o procuram. E se você está à procura de Deus, Deus irá revelar-se ao seu coração, certamente. Por isso, continue nessa busca, pois Deus revela-se a todos aqueles que o buscam. Estes pastores estavam no campo. Eram pessoas humildes, estavam a trabalhar,
mas Deus aí falou com eles. Veio trazer a maior notícia que alguma vez a humanidade poderia ter ouvido. É que Deus tinha descido à terra. Deus trazia agora a solução para a humanidade. E essa solução passava por Jesus Cristo. No verso 13 lemos o seguinte: E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Aqui neste texto temos então uma multidão celestial a trazer esta mensagem de paz. Deus envia os seus anjos trazendo esta mensagem. É a mensagem que o mundo precisa. O mundo vive de guerra em guerra, mas essas guerras acontecem porque o homem interior está em guerra consigo próprio. E Jesus Cristo veio então trazer a paz à humanidade. Deus enviou o seu amado Filho a nascer numa humilde estrebaria em Belém, para que Ele pudesse trazer a salvação ao homem. Muitas vezes, muita gente grita que quer paz e a todo custo quer paz, e infelizmente, muitas vezes com esse tipo de atitudes só provocam a guerra. Isso é porque o homem de facto não sente paz no seu interior. E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz: Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então este homem pode experimentar a paz quando tem um encontro genuíno com a pessoa de Jesus Cristo. Antes de experimentar essa paz entre os povos, essa paz entre as nações, antes que a guerra se cale, é necessário que o homem encontre paz no seu interior. Há algum tempo atrás estava a almoçar com um deputado de um país que vivia em guerra. E eu dizia-lhe exatamente isso. Esse país só poderá experimentar a paz quando cada indivíduo tiver a oportunidade de experimentar a paz no seu íntimo. Enquanto houver ódios, enquanto houver espírito de vingança no coração do homem, o homem não pode experimentar a paz. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo, para que cada um de nós pudéssemos experimentar a paz. Essa paz que só Deus pode dar. E isso acontece quando nos reconciliamos com Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz aos homens, a quem Ele quer bem. Isso é o que Deus quer que aconteça na sua vida e na minha vida. Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, Ele disse: A minha paz vos dou. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus Cristo é diferente daquela paz que o mundo pode oferecer. Deus quer dar uma paz que excede o nosso entendimento, a nossa compreensão, e essa paz guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Isto é o que nos diz também a palavra do nosso Deus. E é essa paz que Jesus Cristo trouxe ao mundo. Por isso, podemos ver aqui neste texto bíblico que dizia: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Esta é a mensagem de esperança que Deus traz à humanidade. Deus quer bem a cada um de nós. Quer bem a si, quer bem a mim. Muitas vezes nós temos uma ideia errada acerca de Deus. Pensamos que Deus é um Deus vingador, um Deus que se quer vingar da humanidade. Mas não, antes pelo contrário. Deus é um Deus que quer bem a cada um de nós. Deus não tem prazer na morte do homem, na morte do pecador. Deus quer que o homem se encontre com Ele, se arrependa e se volte para Ele. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo. No verso 15 nós vemos o seguinte: E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos o que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os pastores foram então os primeiros a encontrar o menino Jesus. Ficaram maravilhados com o que viram e ouviram acerca deste menino. É maravilhoso quando um homem tem um encontro com Cristo. Quando nós podemos ter essa relação com Deus, quando nós podemos ser confrontados com a pessoa de Deus, é sempre um momento tremendo. Eu tenho tido o privilégio de levar muitas pessoas a conhecer Jesus Cristo. Tenho tido esse privilégio de muitas vezes encontrar homens e mulheres
que têm um coração duro e não querem de forma alguma esse encontro com Deus. Muitas vezes as pessoas fazem isso para se tentarem defender. Mas momentos após começarmos a conversa e depois de eu falar acerca deste amor de Deus, acerca de eu falar do perdão que Deus lhe quer trazer para a vida, tenho tido esse privilégio de ver muitas pessoas chegarem aos pés de Jesus e serem alegres a louvar e a adorar a Deus, porque tiveram esse encontro pessoal com Cristo. E isso é um privilégio que eu creio que muitos têm tido também, de ver pessoas se aproximar de Deus, ter esse encontro com Deus, com o Deus feito homem. Jesus Cristo, então, é esse que veio para nos dar essa esperança e alegria, para que nós pudéssemos, então, ter um tempo de alegria, de louvor, de gratidão a Deus, pela paz interior que Ele colocou no nosso coração. O verso 21 aqui do nosso texto continua a dizer: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passaram os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Levaram-no a Jerusalém para se apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, 1 par de rolas e 2 pombinhos. Vemos aqui este exemplo de Jesus Cristo, que ao 8º dia foi ao templo para ser apresentado diante de Deus. É exatamente por isso que em muitas igrejas nós apresentamos as crianças ao Senhor. O batismo é algo que acontece como fruto da nossa fé, como resultado da nossa crença em Jesus Cristo. Aqui, pela Bíblia, nós entendemos que as crianças devem ser apresentadas a Deus, no sentido de dizer: Senhor, ela te pertence, ela é tua. E nós queremos cumprir nela, isto dizem os pais, a tua vontade. É o meu desejo sincero que todas as famílias possam querer fazer isso com os seus filhos, entregando a Deus aquele filho que Deus vos concedeu, de forma que Deus vai cuidar dele muito melhor que cada um de nós. No próximo programa, continuaremos a olhar para estes relatos do livro de Lucas que falam da vida de Jesus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.